Boa noite. Tá todo mundo feliz, né? Domingo. Desculpa, eu tive que fechar aqui, tava muito barulho. Domingo feliz, né? Todo mundo se preparando para trabalhar amanhã, né? Outros estão se preparando para procurar emprego. Então, de qualquer maneira, temos que ter um descanso, né? Aos finais de semana. Gostaria de dizer o seguinte: vocês devem estar percebendo que está acontecendo muita coisa na internet com o assunto CCB. Eu gostaria de, primeiramente, cumprimentar o irmão Genésio pela decisão que tomou, cumprimentá-lo, porque tem muita gente dando informação falsa aí, tentando tirar proveito para ridicularizar o irmão Genésio em algo que não é verdade. O irmão Genésio não é crítico há 20 anos, tá? O irmão Genésio é crítico há 5 ou 7 anos, mais ou menos. O irmão Genésio tinha um canal de 100 mil seguidores. Sempre, não é que ele defendia a congregação, ele falava assuntos que estavam de acordo com os ensinamentos da congregação, num tom de difusão, de comentário, de opinião, mas nunca se levantou para criticar a congregação no ano 2000 aí, como estão falando. Isso não é verdade, porque eu sou o primeiro crítico que teve a congregação na internet. Depois de mim veio o irmão Josafá, e depois o irmão Josafá veio o irmão Jair Ferreira do Amaral. E ficou um bom tempo assim. Então não adianta as pessoas que em 2024 querer mudar a história. O trabalho da reforma é um, o trabalho da crítica é outro. Por exemplo, o irmão Josafá, na minha opinião, ele não é um crítico. Ele é um interpretador bíblico que trabalha com heresias, com visão bíblica. Mas o intuito dele não é criticar a congregação no sentido de desmoralizar as pessoas. É no sentido de interpretação bíblica. É um trabalho bíblico aprofundado que eu mesmo segui e quando posso assistir um vídeo eu assisto. Mas é um trabalho focado nos estudos bíblicos e um trabalho comprometido com a Irmandade da CCB. Claro, sempre tem um ponto de divergência. Então foi isso. O irmão Jair Ferreira do Amaral, ele ia em heresias, mas ele não chegou. O irmão Jair Ferreira do Amaral foi o terceiro pregador. Ele não chegou na mesma profundidade bíblica que o irmão Josafá, mas ele ia nas heresias, ele combatia heresias do braço. Então ele chegava no estudo bíblico, mas apontando em forma de heresia. E o irmão Josafá, então é um trabalho forte, muito sólido, de muitos anos. O irmão Genésio, ele começou mais ou menos quando em 2001 não tinha Google e não tinha YouTube para falar que tá na internet há 20 anos. Mas é um irmão de libada idoneidade, que logo no começo do YouTube, nos primeiros anos, já começou a fazer um canal. Tanto é verdade que o canal era cheio, porque se você faz um canal que você está favorável à congregação, o canal cresce, chegou a 100 mil. Depois derrubaram o canal dele, porque ele falou alguma coisa que alguém não gostou, derrubaram ele, fez um outro canal, parece que ainda fez um outro canal, não tenho certeza. Mas o primeiro canal dele era Pró-CCB. Quando ele fez uma crítica, passaram a perna nele. O povo da congregação é assim, ó. Tem outros canais, tem um canal no Rio de Janeiro, tem outros canais que vieram na internet com a pregação, né? Difundir pregações, difundir hinos, encontros, cultos, encontros, defesa da fé cristã na visão do CCB. Tudo bem. Só que saiu um tópico de ensinamentos há mais ou menos, já faz uns bons, mais ou menos uns 10 anos, um pouco menos, um pouco mais. Pouco menos, pouco mais. Esse é um ensinamento oficial. A congregação não autoriza ninguém a defender
o seu nome em público, nem na rede social, na internet, em nenhum veículo de comunicação. Os anciães e seus advogados são as únicas pessoas autorizadas a falar em nome da congregação, em qualquer assunto. Ah, onde é que está escrito isso? Vai lá no Braz e pergunta para o teu ancião. Mais cedo ou mais tarde, muitos vão falar que não tem, eu tenho guardado. Pode ter certeza que os anciãos também vão falar isso. Eu acredito que a postura dos anciães ainda seja essa. Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Então, o irmão Genésio, só concluindo, eu sou muito amigo dos filhos dele, há tempos não os vejo, mas quando eu comecei esse trabalho em 2001, me encontrei na Praça São Bento do metrô, Estação São Bento do metrô, ele, o irmão Ezequiel, o irmão Eliel, que é um teólogo de primeira qualidade, e o irmão do irmão Eliel, são dois filhos do irmão Genésio. Eles fizeram uma oração para mim, para Deus me abençoar e não deixar eu desanimar nesse trabalho. 2001 ou 2002 que eles apareceram, acho que foi 2002, para fazer uma oração para mim. Porque eu tinha acabado de me divorciar, eu estava sendo duramente combatido. E vários irmãos na época pegaram do meu divórcio e falavam, se Deus fosse levantar alguém para pregar a reforma, ou alguma coisa na congregação, ia pegar um homem limpo, não divorciado. O irmão Ezequiel falou para vários irmãos de ministério, os limpos da CCB, os que têm só um casamento, sabem das coisas erradas e não fazem. Então Deus pode, permitir que aquele que não sabe nada, que não tem condições, que aos seus olhos do povo está sujo, que esse então venha falar a verdade para confundir vocês. Na época, em 2001, tudo que eu falava era mentira, todos os estudos bíblicos do irmão Josafá e do irmão Jair Ferreira do Amaral foram todos combatidos como se eles fossem loucos, foram duramente perseguidos. O irmão Genésio não era perseguido nessa época, o irmão Genésio tinha outro trabalho. Depois, assim como outros canais, virou a crítica. Mas o irmão Genésio mesmo demorou muito, faz pouco tempo que o irmão Genésio faz críticas. Mas o irmão Genésio faz crítica não com um chamado espiritual ou um chamado vocacional para crítica. Eu não vejo, eu acho que tem pessoas que fazem crítica, pessoas que defendem a congregação, mas tem pessoas que têm chamado. Chamado é outra coisa. Quem tem um chamado, ele não tem pressa de ter quantidade, ele não se ilude com visualização. Quem tem pressa é quem está querendo arrebanhar, ou quem quer arrebanhar seguidores. Chamado para esse trabalho, gente, é muito difícil, porque é muita praga, muito ódio, muita gente olhando para Deus te matar. É muito pesado. Se a pessoa não tiver com uma luz de Deus na vida da pessoa, a pessoa não aguenta. Muitos já desistiram. Então eu quero cumprimentar o irmão Genésio, que mesmo ele fazendo a defesa da fé que ele sempre teve e ainda tem, tanto é que ele está voltando para a congregação, sempre fez de maneira honrosa, e quando criticou também com uma certa medida de respeito. Teve várias vezes, não muito tempo atrás, que o irmão Genésio também achou que não deveriam os críticos que estão aqui fora ficar criticando. Eu lembro desse vídeo. Mas quem está dentro da congregação que tem que se organizar. Mas depois ele começou a perceber que não era bem assim as coisas. Ele é um irmão que tem família no ministério, é um irmão tradicional, é um irmão idôneo. Então ele viu que realmente a crítica, ela bateu muito forte, mais forte no passado. Por quê? Porque naquela época não tinha quase ninguém. E as pragas, as ameaças eram demasiadamente assim. Pode perguntar para o irmão Josafá se estou mentindo. Principalmente família. Quem entrou para a crítica nessa época, perdeu até a família. Não é o meu caso. Então é isso, tá? O irmão Genésio não está 20 anos pregando a reforma. Mas os anos que ele esteve, nem pregando a reforma, mas assim, fazendo um tom crítico, fez de maneira respeitosa, sempre deixando as portas da igreja abertas para ele. Então eu não condeno a volta do irmão Genésio para a congregação. Acho que ele fez um excelente trabalho como defensor. No tempo que ele estava no auge, 100 mil inscritos no auge, foi o maior canal, né? Canal sério, não o canal Paulinho CCB Sem Reforma. O canal Paulinho CCB Sem Reforma não é um canal sério, é um canal que tem mentiras, falsas profecias,
mentiras a respeito da doutrina da congregação. Ele simula um personagem da congregação que não existe. É o cara tolerante, é o bonzinho, que aceita todo mundo. Volta e meia ele chama de pessoas que estão fora da CCB como sujas, drogados, entendeu? E pega falsos testemunhos, falsas profecias, imagem thumbnail falsa, que é para você entrar. Colocou cultos ao vivo, que era gravado na pandemia. Não tem respeito nenhum e é falso. Paulinho do CCB Sem Reforma, você é falso, porque você pegou o meu trabalho em 2001, lá no Orkut, para você ganhar dinheiro, você fez CCB Sem Reforma. Porque o meu canal era Reforma CCB. Na época, você falou CCB Sem Reforma para pegar os idólatras. Você já falou pro Bruno Dietrich. Você falou, tem gravado. Eu concordo com muita coisa que é falada, mas eu não posso concordar em público, senão minha audiência vai embora. Então você não é idôneo na acepção eclesiástica da palavra. O irmão Genésio é. O irmão Genésio sempre foi. Daquilo que defendeu, defendeu. Naquilo que criticou, criticou. Mas nunca chutou a porta da congregação, nunca chutou a porta. Ele está voltando de cabeça erguida. Muito embora tem muita gente ridicularizando ele. Então, vocês que são da CCB têm o dever de lembrar que o irmão Genésio ficou 15 anos aqui, foi o primeiro defensor da CCB na internet, foi o primeiro. E tem muita gente debochando dele como se ele fosse 20 anos crítico. Não, ele não é 20 anos crítico. Talvez não tenha ninguém com mais de 10 anos na crítica, a não ser o irmão Josafá, o irmão Jair e eu em 2001. Tá? Isso daí não é uma questão de vaidade, mas é uma questão que hoje que a gente vê as coisas acontecendo, a gente quer sim se posicionar, sabe? Eu quero me posicionar, que em 2001 eu comecei a pregar sozinho. Sabe por que eu faço questão de falar isso? Porque para mim é muito importante, para minha fé e para todos aqueles que em 2001 me ouviam, que eu estava falando a verdade, mesmo estando sozinho. Porque pregar contra a congregação sozinho em 2001 não é fácil, hein? Foi no mesmo ano que cacetaram o presidente da CCB. Eram anos tenebrosos, não tinha internet, hein? Tava começando a internet. O pessoal cagava e andava em cima do povo. Era uma época que as pragas, mas assim, não tinha um limite legal. As pessoas falavam que queriam, ameaça de morte. O próprio Carlos Neinar desejou minha morte. Ele mesmo falou. Só que ele pediu perdão. E eu perdoei. Hoje está um cara de sucesso. Ora, quando ele estava pobre, um monte de gente ofendeu, falou o que quis e tal. Agora, ele está bem, tem muita gente que está com raiva dele porque ele está bem. Eu não. Estou bem. Poxa, ele voltou a congregar. Ótimo. Ele está bem com a esposa dele. O irmão Genésio está bem com a família dele. Na idade do irmão Genésio, ele quer paz. Mas muito contribuiu para a crítica e muito contribuiu para a congregação. Vocês, povo da CCB, respeitem o irmão Genésio, porque ele é digno de respeito. Ele não ficou 20 anos, não. Ele defendeu muito vocês aí. Inclusive, teve tempos atrás que ele combateu até os críticos. Falo porque comecei quando não tinha ninguém. Ninguém. Uma alma viva. Não tinha uma palavrinha contra a congregação. Tanto medo de Deus matar a pessoa. Porque a doutrina da congregação, não sei se muitos ainda que são novos não conhecem, que o único pecado na doutrina da congregação é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. E um destes pecados de blasfêmia contra o Espírito Santo é se levantar contra a obra de Deus, que é a congregação. Então vocês saibam que quem critica a congregação, ou quem fala que a doutrina está errada, ou quem é rebelde à doutrina, é como se fosse, então, ainda mais publicamente, é como se fosse uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão criticar a CCB, viu? Então, aqueles que criticam e voltam podem ser bem recebidos por uma questão porque os celulares estão ligados, mas no coração do povo tem muita gente que vai amaldiçoar todos aqueles que estão voltando para a congregação. Isso não é falando do irmão Genésio, não. O irmão Genésio, eu estou falando uma coisa séria, uma coisa boa. O irmão Genésio muito fez pela congregação aqui na internet, sim senhor. Fez pelo menos 15 anos ele fez. E foi o maior canal, e o primeiro. Então não tem porque o pessoal ficar zombando, tirando sarro, usando a imagem dele aí, sabe, dizer que está arrependido. Não, o irmão Genésio, até para criticar, ele foi muito mais polido e educado. Sempre colocou à disposição do ministério, porque ele tem know-how para isso. Então tem meu respeito. Vai ter um monte de gente voltando para a congregação achando
que está tudo bem, não está na doutrina da congregação, lá no íntimo desse povo, o povo sente nojo de quem sai e volta. Eu sei porque eu fui lá de dentro, eu sei como é que funciona. Eu nasci ali dentro, eu conheço tudo ali dentro, saí com o ministério, eu sou um doutor em CCB. Eu me acho. Porque fiquei mais de 10 anos sendo com o Ministério de Ancião, lá dentro tinha um padrinho ancião, que me ensinava tudo, eu via tudo. Hoje, por ser advogado, já não falo tanta coisa que eu vi para não prejudicar a minha profissão. Agora, tem aqueles que são críticos ou reformistas. Eu sou mais para a reforma de pessoas. E tem a crítica. E tem um outro grupo de pessoas que são os rebeldes. Exemplo, Paulinho CCB se reforma um rebelde. Tem um monte de canal aí, tem alguns irmãos críticos que conversam comigo e estão assim bastante preocupados que está vindo uma avalanche de defensores da CCB para atacar de várias formas a moral e a dignidade dos críticos. Geralmente eles falam assim. Isso o irmão Michel está fazendo uns repúdios, é bom todo mundo ler. E eu sou a favor também de repudiar tudo que ele está falando ali, eu concordo. Por quê? Essas pessoas que chamam o canal Pro CCB, eles são piores que os críticos, sabe por quê? Porque a doutrina da congregação proíbe qualquer pessoa defender a sua doutrina, a sua igreja, colocar os símbolos da congregação, mostrar culto, mostrar hino, defender Bíblia, defender doutrina e defender ancião. Defender a congregação também significa combater os críticos. Tem um tópico de ensinamento que saiu numa publicação oficial da congregação. Não autorizamos em lugar nenhum, em público ou no privado, ninguém defender o nome, doutrina, qualquer assunto relacionado à congregação. Não autorizamos. Ora, se aparecer alguém dizendo que vai entrar com uma ação por uma crítica à congregação, esse tal está desprovido de procuração do braço. Eu falo que o meu jeito de ser, que muita gente não concorda, eu tenho o respeito de muitos advogados que atuam com a alta patente ministerial do Brasil. Posso afirmar para vocês, os advogados constituídos da congregação, eles vão agir naquilo que eles acham que tem que agir. É um direito deles. Mas o farão por advogados com procuração. E esses advogados, por procuração, não virão na internet conversar com ninguém, nem dar entrevista, nem fazer canal, nem aparecer em live, nada. Os advogados oficiais da congregação. Agora, se algum advogado desejar processar algum crítico, ele vai combater judicialmente, é um direito da pessoa, mas ele será parte legítima. Ilegitimidade de polo ativo, de parte ativa, ou seja, ele não é legítimo para representar a congregação como instituição. A partir do momento que a gente não está atacando a pessoa, mas a doutrina, numa esfera genérica, não há crime. O crime é quando você atinge a pessoa. Por isso que eu sou contra colocar fotos de pessoas. Estão colocando minha foto aí. Eu não vou processar ninguém. Eu sei que são pessoas que vão sair com o tempo. Daqui a alguns anos, pessoal, vocês não vão ver muita gente que vocês estão vendo crescer hoje na internet. Vocês não vão ver. Eu vou explicar por quê. Posso falar que eu tenho bagagem, tenho 24 anos, eu posso dizer para vocês com segurança. Eu já conheço tudo isso como é que funciona. Presta atenção. A congregação jamais terá um advogado que virá defendê-la em público. Os atos jurídicos da congregação, eu sei porque conversei com advogados de maneira de alto nível. E a minha filha estava junto comigo, inclusive. Os advogados da congregação, eles respeitam uma crítica construtiva, sim, senhor. E tem muito irmão de ministério que concorda com a crítica. O que está dando a entender, gente, é que canais pró-CCB dá a impressão que eles estão falando pelos anciães. Então, como a manada vem, eles começam a achar que a visão dos anciães é o que o canal pró-CCB faz. O que é um canal pró-CCB? É um canal de rebeldes.
Porque a doutrina da congregação, o ministério de ancião, não permite, agora, se diz de maneira mais oficial, nem colocar a palavra, e tem gente colocando. Eu vi um que colocou ontem. A congregação não vai processar os críticos. Se a congregação for processar alguém, vai processar os rebeldes. Porque quem está queimando a imagem da congregação são os rebeldes, não somos nós. Quem é que traz os hinos e as pregações para a internet? Somos nós que estamos fora? Não. Os críticos só têm material trazido pelos rebeldes. Então, se você está na congregação e você não concorda, você tem que ficar quieto. Você não tem que vir aqui na internet montar canal. Porque você está defendendo uma doutrina que você está pisando. Você está pisando na doutrina da congregação. O Paulo se Reforma fala que ali é a graça perfeita, a doutrina verdadeira. Mas ele não obedece a doutrina. O que ele está fazendo na internet? Essa doutrina diz para não vir na internet. A congregação não faz. O único canal oficial da congregação é o site da congregação. Somente ali pode ter vídeos. E os canais aí pegaram vídeos aí, tantos anos aí pegaram vídeos, hinos e encheram o bolso de dinheiro. São passíveis de reprimenda judicial, sim senhor. Se tem alguma pregação aqui, algum escândalo que veio, foi dos covardes e rebeldes da congregação. Você que defende a congregação, que está se levantando e ofendendo a moral dos críticos, os anciãos estão de olho em você. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque os anciãos e o conjunto jurídico, o setor jurídico do Brasil, sabe quem é um por um aqui. Não sei se vocês sabem disso. Sabe, um por um. Pode perguntar ao irmão Josafá. O irmão Josafá participou de várias audiências. Ele tem bastante conhecimento. E eu também. E eu digo para vocês, eles estão de olho. Então, assim, eles sabem que nós somos pessoas de bem. O ministério não vai processar a nossa... Porque os pró-CCB falam que nós somos pessoas sem índole, que quer viver no pecado. Uns dias chamam a gente de mal amado. Mal amado é um sentimento perverso. Sabe por quê? Desqualifica o amor verdadeiro de quem vive com a gente, filhos, esposa, marido. É uma forma de desqualificar o sentimento verdadeiro da família, ao invés de responder sobre o nepotismo. Ora, quando a gente combate o nepotismo, a congregação também não toca o combate ao nepotismo. Então não estamos errados. Só que nós saímos da congregação. E nós estamos aqui fazendo a crítica para quem saiu. Não é para quem está aí dentro. É que quando vocês vêm aqui dentro, lá de fora ouvir a gente, vocês estão se rebelando contra os anciãos. Os anciãos falaram que não é para ouvir. E vocês estão vindo ouvir. Então toda a irmandade que está vindo aqui ouvir os críticos são rebeldes. Tanto é verdade que vocês defenderam a congregação, xingaram, detonaram os críticos. A congregação chamou a atenção dos críticos ou de vocês? Chamou de vocês. Que não é para pegar, para transmitir, para filmar, para gravar. A congregação não processou os críticos para não filmar culto. Processou avisou a irmandade. Quem filma, quem desmoraliza a congregação, que mostra que no meio do culto está todo mundo com o celular, está tocando a orquestra, está todo mundo com o celular. O ancião está pregando, está todo mundo com o celular. Quem faz isso? É os rebeldes que não obedecem à doutrina. O irmão Paulinho pregou esses dias no Jardim Paulista. Nós sempre tivemos críticas de fora. Quem são essas críticas de fora? Eram as outras denominações. A partir de 2000, eu conversei com o irmão Paulinho do Jardim Paulista em 2002. Ele falou, tem muita coisa que você está falando aqui que tem que realmente mudar. Mas não é o tempo. Eu falei, tá bom, não é o tempo, eu vou fazer, mas tudo bem. Por isso eu quero bem ele, sabe? Mesmo ele fazendo um monte de coisa que é errado, eu fico triste. Errado no sentido crítico. Para ele, não. Mas pelo menos na hora de puxar a espada, ele não puxou para mim. Então eu sou grato. Eu vou fazer o quê? Eu vou xingar ele, vou brigar com ele? Agora, se alguém critica ele e eu vejo a pessoa tem fundamento, eu fico calado. Mas não vou me levantar contra o crítico, não. O crítico está com a razão. Mas não tentem me colocar eu para bater no Paulinho, porque o Paulinho foi bom para mim. Ele foi bom para o meu pai. Quando Josué Miranda, o senhor de Vila Olímpia, falou, dentro da minha igreja não entra adúltero, pode sair. No meio do culto, no começo do culto, meu pai pegou o trombone, no meio do culto, todo mundo teve que ir embora. Não era adúltero, era divorciado. Divorciado, desquitado na minha igreja, não toca. Quem for pode sair. Primeiro culto, primeiro hino. Nós saímos, ele pegou a perua que ele tinha da feira da minha avó, foi no Jardim Paulista. O Paulinho desceu do púlpito, que estava indo no banheiro, voltou. Ô Paulinho, o que você está fazendo aqui na porta? O Josué me botou para fora. Cadê o teu instrumento? Tá aqui. Aqui você pode tocar. Então eu sou grato, cara. Eu era criança, eu cantava o hino da igreja com o hino de ponta cabeça. Eu lembro de todas as cenas.
sou um cara antigo, gente, eu não sou Maria vai com as outras, entendeu? Então o Ministério não está de olho nos críticos. Essa informação é falsa. O Ministério está de olho na Irmandade. Quem são os delatores? São os rebeldes. Ah, então não vou mais falar, já faz tempo que o ancião me procura mais. Por quê? Eu não vou puxar saco de ancião só porque ele é ancião. Ele vai ter que ouvir. Você é um covarde, né? Você está me dando essa informação, mas você é um covarde. Então, quando o senhor fala, eu sou um covarde, eu falo, tá, então vamos conversar. O Ministério da Conversão não está contra os críticos. Eu ouvi do corpo jurídico de um dos mais renomados escritórios de advocacia aqui da região próxima de São Paulo, que eu não vou comprometer eles. Junto com a minha filha. Advogada de primeira linha, advogado de primeira linha, advogados seríssimos. E falou, nós não somos, nem muitos anciões da cúpula são contra a crítica. São contra essa palhaçada que está fazendo na internet. Quem está vendo palhaçada na internet não é os críticos. Porque se vocês se fechar lá, que é o que o Ministério quer, o quê? Que se fecha. A gente não tinha como criticar vocês. Ia fazer como, assim, criticar o quê? Doutrina. Por isso que muitos criticavam doutrina antigamente, criticavam e caíram no esquecimento. Quando o povo começou a trazer novidades, as coisas para trazer, quem trouxe quem é a congregação de verdade, os escândalos, os caras pulando no púlpito, berrando, fazendo profecia, foi o povo da congregação que trouxe. O Ministério está de olho é nesses. Quem são esses que estão trazendo gravação, que estão postando hino? Ah, mas aquele canal é pró-CCB. Não, ele não é pró-CCB. A congregação não tem canal pró-CCB. A congregação proíbe terminantemente qualquer pessoa de defender a congregação. Se alguém já tem isso, pode colocar aqui o ano e o texto, senão eu mesmo vou colocar. Eu vou fazer questão de colocar para vocês. Isso foi motivo até de ação judicial. Teve uma ação judicial que apareceu isso. Então, não se iluda. Se vocês querem ter um conhecimento sobre a congregação, você está dentro da congregação e você respeita a doutrina da congregação, não traga informações para mim. Você pode levar para outro. Para mim, parou. Pode ver, não tem mais escândalo no meu canal. Quando eu comecei, sai falando, aqui não é lugar de escândalo. Você quer fazer escândalo? Vai você e faz o canal. Esses são os rebeldes que estão aí dentro, que usam os críticos, que muito crítico, às vezes por ser ingênuo, vai e lança a bomba na internet. Eu não vejo isso um proveito. Tem o seu valor? Tem. Mas tem que tomar cuidado, porque pode esbarrar na lei. Aí se a congregação não gostar de algo, não vem ao caso, eles têm um advogado contratado e eles não virão na internet fazer conversa, fazer vídeo, alguém vai processar aquele. Por quê? A não ser que seja pronunciado o nome da pessoa, né? Ou tal pessoa, né? E aí que tenha invalidado a lei. Crítica, não tem problema nenhum criticar. Então, assim, desrespeitar moralmente, eu não posso fazer nada. Eu procuro não fazer isso. Mas se a pessoa fez um comentário, comentou algo que foi falado, também não tem porque as pessoas ficam ameaçando os críticos também, viu? Que aqui ninguém vai sair correndo. Se fosse covarde, a gente não estava na internet. Nós temos um exército de pessoas atrás da gente que não aparecem, mas está aqui para ajudar a gente também. E até rebeldes da congregação também que defendem e ajudam a gente. Eu tenho um irmão do Ministério da Congregação que é advogado. Ele me ajudou muito tempos atrás aí. Ele é um rebelde, né? Por quê? Lá o Ministério não sabe o que é. Mas ele é assumido. Fala, eu não posso aparecer porque eu tenho minha família. Eu falei, tudo bem, irmão. Mas ele está me ajudando. Não vou chegar e pegar o irmão e trazer aqui na internet. É coisa de gente patife. Então a congregação não está de olho nos críticos. Aquele que usa do termo crítico para fazer ofensas pessoais, esse não é crítico. O crítico tem temperança. O crítico não se ofende quando alguém volta para a congregação. Geralmente o bom crítico, o bom reformista, ele tem valores elevados. Ele não reage a tudo. Eu sempre comento com aqueles que são mais próximos comigo. Não reaja a tudo. Deixa bater, deixa ofender. Não somos nós que vamos... que eles vai ser conosco que eles vão ter problema. A própria congregação vai te fazer tirar o canal do ar. Ou vai oferecer um carguinho, ou vai oferecer um acordo, um cargo de volta dentro da igreja. Ó, você para o que está falando, dá um cargo para você. Ó. A gente não autoriza a fazer o que está fazendo, mas a gente dá uma anistia e você volta a tocar, vai fazer negócios espirituais, está tudo bem. Se a pessoa quer ficar na congregação, isso não pode incomodar a gente.
Não podemos ofender uma pessoa. Eu sei que tem que levar. Nossa, aquele crítico voltou. Já vi, já teve, já. Voltou para a congregação como se fosse algo do outro mundo. Não, gente, não tem nada demais. O problema na congregação é que eles se incomodam com os que saem. Eles se sentem ofendidos. Aí começa, tem muitos, não todos, muitos na congregação, quando vê alguém sair, aí começa, é adulto, é sem vergonha, é adulto, é traficante, é cheirador, é putanheiro, quer viver no pecado. E vai lançando lama. E outra coisa, uma coisa para vocês, para aqueles que estão mais desavisados, que estão ofendendo a minha dignidade, eu não vou rebater. Eu só vou avisar uma coisa. Para ser advogado, eu tenho que ter fé pública e base de idoneidade. Aprovado por Tribunal de Ética da OAB, em conjunto com o Poder Judiciário. Eu tenho presunção como advogado, e todos que estão aqui também têm presunção de boa-fé. Todos, não é só eu não, mas eu como advogado tenho uma presunção de boa-fé institucional, tenho poder funcional que me exige a boa-fé. Quando a pessoa lança a lama para mim, a vítima não sou eu, tá? É o Tribunal de Ética da OAB. Então eu pego aquela publicação e levo para a OAB. Um dia vocês vão se deparar com uma ação, não minha, tá? Vai ser com a OAB. Porque eu não uso da OAB, da minha advocacia aqui, eu uso conhecimento. Mas a minha pregação que eu faço desde 2001, eu faço igualzinho eu prego hoje, eu preguei em 2001 e não era advogado. Então, não sou obrigado a mudar meu discurso só porque me tornei advogado. Pelo contrário, tenho que ser mais respeitoso. E alguém voltar para a congregação, ainda mais o irmão Genésio, uma pessoa que tem um histórico limpo e filhos maravilhosos. O irmão Genésio voltou para a congregação, mas o filho dele é um grande teólogo. E eu não sei se ele continua congregando, ele fez até uma reportagem de coisas de heresia. O irmão Genésio está entrando na congregação, mas tem filhos que são valentes. Os filhos do irmão Genésio são verdadeiros guerreiros da fé. E pontos bíblicos, né? Vai pensar que são gatinhos, não, são extremamente fortes e muito bem recebidos em outras igrejas aí, viu? O ministério A Voz Gênesis não acabou, continua nos filhos. O irmão Genésio vai com Deus, faça isso mesmo. Chega alguém para aconselhar, aconselha, acata a ordem do ministério, está dentro da congregação, não dê informação nenhuma para os críticos, não mantenha amizade com o crítico. Mantenha amizade com sua família, com os anciãos. Não traga informação, porque o crítico tem que saber o que é crítico e quem está para ganhar dinheiro. Crítico é uma coisa, quem está para ganhar dinheiro, status, fama, honra e seguidores e montar igreja é outra coisa. Você tem que prestar atenção, por isso a gente tem que transmitir conhecimento e respeitar o conhecimento daqueles que nos ouvem. Lá na congregação a pessoa é tratada como burro. Não pode sentar homem com mulher porque vai passar a mão. É o princípio de que todo mundo ali é sem vergonha, sabe? Por falar que não pode ter malícia. Então, já que todo mundo tem o princípio da sedução, né? Então a gente vai ser pai. Não pode sentar junto que vai passar a mão, sabe? Não tem nada a ver com ordem. Muitos pensam que porque é ordem. Não é ordem não. Porque se sentava junto, as mulheres tocavam junto com os homens, não tinha problema nenhum. Então as coisas não são assim, gente. Quem quer se posicionar como um crítico da doutrina, ou um crítico da filosofia, como eu, gosto de criticar questões jurídicas, Bíblia eu discuto um pouco, muito pouco, já tem quem eu faça, e faz bem feito dentro do que o povo da congregação está buscando. Para mim, igreja bíblica não é igreja que se estuda a Bíblia. Isso da Bíblia todo mundo estuda. Para mim, igreja cristocêntrica e bíblica é aquela que o ministro da igreja faz os mesmos milagres de Jesus. Porque estudar a Bíblia, meu amigo, não precisa. A inteligência artificial, você tem um chat GPT hoje, até no de graça, 3.5, você esquadrinha qualquer passagem bíblica. Não precisa de ancião e dar curso bíblico mais. O celular tem curso bíblico, de graça. Não precisa pagar, não. Então, todos que estão no meio dessa bagunça, tomem cuidado. Nem todo mundo aqui que fala verdades contra a CCB está bem intencionado também. E não podemos nos deixar impressionar porque um ou outro voltou para a CCB. Tem milhares de pessoas voltando para a CCB. Ótimo. E tem milhares saindo. Mas não temos um troféu quando alguém sai da congregação. O troféu é quando alguém sai da depressão.
Às vezes a pessoa concorda com a gente, se liberta e fica na congregação. Não foi uma vitória? Eu não concordo que é bom para você essa doutrina. Mas se uma pessoa me ouve e decide ficar na congregação, essa pessoa então não é digna do reino dos céus? Que o povo da CCB haja assim, eu até entendo, que estão viciados nisso. Mas nós? Não. Nós devemos ficar contentes quando alguém fala que voltou para a congregação porque para ele vai ser melhor. Isso sim. Ah, eu vou voltar, isso é assunto para outro vídeo. Uma hora eu falo para vocês se eu volto, se eu não volto e o porquê não volto. Entendeu? Eu não vou dizer, nunca vou voltar. Não é isso, a questão não é essa. A questão, eu tenho um chamado, entendeu? Se eu não tivesse um chamado, meus amigos, eu não estava aqui. Se eu não tivesse um chamado, eu já estava no cemitério. Há muitos anos. É o que vai acontecer com muitos que não vão aguentar. Hoje você defende a congregação. Se você fizer uma crítica, você vai pegar toda essa boiada que está atrás de você, vai dar chifre na tua bunda. Você vai ver quanto é bom você dar um vacilo com o povo da congregação. Mas nem assim escapa, viu? Não se esquece. Na congregação, o mais perverso não é o ministério, o mais perverso é o povo. Lembre-se disso. Uma boa noite, um bom final de semana. E que, aqueles que estão procurando emprego, cuide mais, das suas vidas pessoais, porque se você for esperar alguma coisa do ancião, meu amigo, você está lascado. É melhor você cuidar da sua vida agora, que você é jovem, meia idade, e aqui estão mais idosos, guardem o dinheiro da coleta para comprar remédio, vocês vão precisar. Pense na vida de você. A congregação tem bastante dinheiro, tem bastante tempo, pode ficar sossegado. Se a congregação é a graça de Deus, o Deus que criou os céus e a terra é capaz de oferecer, é capaz de tirar dinheiro dentro do púlpito. Isso é uma igreja cristocêntrica, porque Jesus tirou o dinheiro da boca do peixe. Tá? Boa noite.